Seção 2.2. Use o gráfico dado de f para dizer o valor de cada quantidade se existir. Se não existir, o porquê. Limite de fx quando x tende a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, nós podemos perceber que ele está se aproximando deste ponto aqui, que é o ponto 3 nas abscissas. Então, o limite de fx quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 3. Limite de fx quando x tende a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela direita, ele está se aproximando deste ponto, que é o ponto 1 nas abscissas. Então, o limite de fx quando x tende a 2 pela direita é igual a 1. Limite de fx quando x tende a 2. O limite de fx quando x tende a 2 não existe. Isso porque, de acordo com o teorema do confronto, os limites laterais, no caso, o limite de fx quando x tende a 2 pela esquerda e o limite de fx quando x tende a 2 pela direita, teriam que ser iguais para o limite de fx quando x tende a 2 existir. E como eles são diferentes, então o limite de fx quando x tende a 2 não existe. F2. Para descobrirmos F2, basta traçarmos uma linha vertical até tocar o gráfico. Ele toca nesse ponto. Depois traçamos uma horizontal até o eixo Y, que é o ponto 3. Limite de fx quando x tende a 4. Quando x tende a 4, o limite é 4. Porque podemos perceber que tanto para valores menores do que 4, quanto para valores maiores do que 4, o x está se aproximando do mesmo ponto, que é o ponto 4. Logo, de acordo com o teorema do confronto, o limite de fx quando x tende a 4 é igual a 4. E F4? F4 também não existe, porque quando traçamos uma vertical nele, ela não toca o gráfico, pois podemos perceber que aqui é uma bolinha aberta. Seção 2.3, questão 35. Se 4x menos 9 menor ou igual a fx menor ou igual a x ao quadrado menos 4x mais 7, para x maior ou igual a 0, encontre o limite de fx com x tendendo a 4. Aqui nós podemos perceber que nós podemos resolver de acordo com o teorema do confronto, que diz que quando temos três funções, quando o limite da primeira com x tendendo a é igual ao limite da última com x tendendo a a, o limite da do meio é igual ao limite das outras. Primeiro, pegando a função 4x menos 9, o limite de 4x menos 9, quando x tende a 4, é igual a 7. Podemos perceber que, como é um polinômio, basta substituir o x por 4. 4 vezes 4 menos 9 é igual a 7. Limite de x ao quadrado menos 4x mais 7. Aqui é a última função. Como também é um polinômio, basta substituir o x por 4. Aqui 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 que é 16, mais 7. 16 menos 16 é 0, 0 mais 7 é igual a 7. Então, de acordo com o teorema do confronto, nós podemos dizer que o limite de fx quando x tende a 4 é igual a 7. Seção 2.4. Questão 11. Foi pedido a um torneiro mecânico que fabricasse um disco de metal circular com área de 10 cm². Qual o raio do disco produzido? Nós sabemos que a área do disco vai ser igual a πr ao quadrado. Como a área é 1000, 1000 igual a πr ao quadrado. πr ao quadrado igual a 1000 sobre π. Raio igual a raiz de 1000 sobre π. O raio vai ser aproximadamente 17,8412 cm. Item B. Se for permitido ao torneiro uma tolerância do erro de mais ou menos 5 cm² na área do disco, quão próximo do raio ideal da parte A o torneiro precisa controlar o raio. Ou seja, se a diferença entre a área A do disco
e a área 1000 for menor que 5. Isso significa menos 5 menor que A menos 1000 menor que 5. Se eu somar 1000 aqui, vai ficar 995 menor que A, o 1000 saiu, como eu somei aqui, menor que 1005. Só que o A, que é a área, é π raio ao quadrado. Como eu quero descobrir o raio, então preciso isolar ele, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir tudo por π. Aqui vai ficar 995 sobre π. Aqui vai cancelar esse π, vai ficar raio ao quadrado. E aqui vai ficar 1005 sobre π. Eu ainda não isolei o raio, falta esse 2, então vou colocar raiz em tudo. Raiz de 995 sobre π menor que a raiz aqui do raio. O raio sai para fora, né? Por causa do 2 aqui, ela se cancela, então fica só o raio. Menor que 1000 sobre π, a raiz, né? Calculando 900, a raiz de 995 sobre π, nós obteremos aproximadamente 17,79. Menor que o raio, menor que, se calcularmos a raiz de 1005 sobre π, nós vamos achar aproximadamente 17,88. Item C. Em termos da definição, epsilon delta de limite fx igual a L, com x tendendo a A. O que é x? X é o raio. O que é fx? Fx é a área. O que é A? A é 17,8412. Qual valor é dado para epsilon? 5. O que é L? 1000. Qual valor corresponde a delta? É esse valor aqui, ó. 11. Seção 2.5, questão 11. Suponha que f e g sejam funções contínuas que g de 2 igual a 6. E limite de 3fx mais fx vezes g de x igual a 36, quando x tender a 2. Encontre f2. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o limite de cada um. Limite de 3, limite de fx, com x tendendo a 2, mais o limite de fx com x tendendo a 2 vezes o limite de g de x com x tendendo a 2 igual a 36. Eu pude fazer isso porque elas são funções contínuas. Por elas serem funções contínuas, eu também posso dizer que o limite de fx quando x tende a 2 é f de 2. E o limite de g de x quando g de x tende a 2 é g de 2. Então aqui eu posso colocar 3f2 mais f2 vezes g de 2 igual a 36. O g de 2 eu sei que ele vale 6, então posso substituir 3f2 mais f2 vezes 6 igual a 36. f2 vezes 6 dá 6f2
igual a 36. 3F2 mais 6F2 igual a 36. 3F2 mais 6F2 é igual a 9F2 igual a 36. O F de 2 vai ser igual ao 36 dividido por 9. Logo, o F de 2 vai ser igual a 4. Seção 2.6, questão 14. Calcule o limite justificando cada passagem com as propriedades dos limites que foram usados. Limite de x tendendo ao infinito, raiz de 12x ao cubo menos 5x mais 2 sobre 1 mais 4x ao quadrado mais 3x ao cubo. Primeira propriedade que vou usar vai ser o limite de f elevado a n vai ser igual ao limite de f elevado a n. No caso aqui, o limite de x tendendo ao infinito, 12x ao cubo menos 5x mais 2 sobre 1 mais 4x ao cubo mais 3x mais 4x ao quadrado mais 3x ao cubo. Raiz disto tudo. Depois, a fim de eliminar esse x ao cubo aqui, eu vou dividir por x ao cubo. Vou dividir tudo por x ao cubo. No caso, vai ficar a raiz do limite de x tendendo ao infinito de 12x ao cubo dividido por x ao cubo dá 12 menos 5x dividido por x ao cubo dá 5 sobre x ao quadrado mais 2 dividido por x ao cubo. Isso tudo dividido por 1 dividido por x ao cubo mais 4x ao quadrado dividido por x ao cubo dá 4 sobre x mais 3x ao cubo vai ficar 3. Agora, como aqui tem soma em cima e soma embaixo, a próxima propriedade que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Vou botar aqui, ó. O limite de f mais g é igual ao limite de f mais o limite de g. Ou seja, eu posso separar, calcular os limites aqui separadamente. O limite de 12, o limite de 5 sobre x ao quadrado, o limite de 2 sobre x ao cubo, o limite de 1 sobre x ao cubo, o limite de 4 sobre x ao quadrado, o limite de 3. Só que também tem outra propriedade, que é essa daqui, ó, que diz que o limite, vou botar aqui, o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a 0. Isso quando n é maior que 0, né? Ou seja, nessas frações aqui, né? Tipo aqui, 5 dividido por x ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 0. Aqui 2x, aliás, 5x ao quadrado. E aqui 2x ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 0. 1 sobre x ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 0. O limite disso aqui. O limite disso aqui também vai ser igual a 0. Ou seja, no final vai ficar só o limite de 12 e o limite de 3. Ou seja, vai ficar no final a raiz de 12 sobre 3. Isso daqui é igual a 4.